Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16/4, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos dar continuidade à genealogia. Primeira Crônicas, ele fala desse universo das gerações, né? E é bom porque recordamos de muitas coisas que nós já descobrimos no decorrer da nossa leitura bíblica. E aí, os descendentes de Judá. Então, ontem nós falamos sobre os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que originou as 12 tribos de Israel, né? E começamos aqui a falar no capítulo 4 sobre os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foi Pérez, Esrom, Carmi, Ur, Zobal, né? E aí continua falando sobre as gerações de Judá. E aí você começa a pensar não como Judá, apenas filho de Jacó, de Israel, mas Judá como tribo, como famílias, um universo de famílias compondo a tribo de Judá, né? E aí, no meio da genealogia de Judá, tem algo muito maravilhoso. No versículo 9, fala que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues a fronteira, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhes concedeu o que era pedido. Eu acho essa história de Jabes extraordinária, porque está no meio de uma genealogia. Olha só, versículo 8. Cós gerou Anube, Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. E aí no versículo 9, para-se tudo e começa dizendo que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Só que é interessante que a história de Jabes não começa com sucesso. A história de Jabes começa quase com uma tragédia. Por quê? Porque a mãe dele deu esse nome a ele. Por quê? Porque as dores de parto foi muito intensa na vida dela, né? Ela deu à luz a Jabes com dores intensas, insuportáveis, né? E diante daquela dor tão terrível, ela falou: não tem outro nome a não ser Jabes, né? Que quer dizer dores, né? E aí nós vamos ver que diante desse nome, porque era costume da época, né? O nome da criança tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que acontecia no momento do parto, no momento da concepção, né? E aí, quando Jabes, eu acredito que ele começa a crescer e ele começa a ter entendimento do que significava o nome dele, era quase que uma maldição sobre a vida dele. Ele olha para aquilo e ele fala: não, Deus muda a minha história. Foi isso que Jabes fez. O texto fala que Jabes invocou o Deus de Israel, pedindo o quê? Deus, tomara que me abençoes. Olha, Deus, a minha história já começou com uma sentença de dor, com uma sentença de quase que de desgraça, sabe? Com uma sina, com uma maldição. Deus, tomara que me abençoe, que me alargues a fronteira, que tu sejas comigo e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, toda aquela carga que a minha mãe lançou no momento do parto. Foi isso que Jabes fez. E o mais extraordinário é que Deus concedeu o que Jabes pediu. Por causa disso, o texto fala que ele foi o mais ilustre
ilustre dos seus irmãos. Que lição extraordinária Jabes nos ensina, não é? Que pare a sua descendência para contar o milagre que Deus fez na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida de Jabes. Não importa como tenha começado a sua trajetória, Jabes nos mostra que eu posso mudar a minha história. Sabe como? Invocando o nome do Senhor, né? Eu não sei como é que você está hoje, no dia de hoje. Eu não sei como começou a sua vida, mas Jabes é o testemunho vivo de que devemos invocar ao Senhor. E por causa do favor do Senhor, a sua história pode ser diferente. E aí nós vamos continuar nas descendências, não é? Isso nos vai mostrar, né? Por exemplo, os filhos de Calebe, né? Vai trazer no versículo 15 do capítulo 4. Nós vamos ver os filhos de Enzra, e diz que foi Geté, Mered, Éfar, e fala que Mered tomou por mulher Miriam. Essa era uma das filhas de Faraó. Possivelmente, esse casamento aqui egípcio com uma filha de Faraó se deu por conta, pela inserção, né? Pela entrada de José na trajetória do governo egípcios, né? E aí nós vamos ver que vai ter essa interação das gerações. E tudo isso você vai descobrindo como? Lendo genealogia. E aí, por exemplo, né? Selá também foi pai das famílias da casa dos obreiros em linho, ou seja, artesãos em linhos, né? Esta família era perita, era especialista em linho. E aí nós vamos ver os descendentes de Simeão, os filhos de Simeão, né? Aqui nós vamos ver que a herança, eles se tornaram, né, quase que ali mesclado com a tribo de Judá. E aí nós vamos ver que Simeão teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá, né? Então não foi numerosa a tribo de Simeão. E nós vamos ver que por conta disso, a herança da tribo de Simeão ficava dentro da tribo de Judá. E nós vamos ver essa tribo, né, se incorporar uma outra por causa desse fato. E continuando, nós vamos ver que as famílias dos seus pais se multiplicaram abundantemente. Nós estamos falando das descendências, né? Por exemplo, versículo 37, Ziza, filho de Sif, filho de Alon, filho de Zedaías, filho de Siri, filho de Semaías. E as famílias dos seus pais se multiplicaram abundantemente, né? Então vai sendo trazido fatos relevantes em meio à genealogia. Fala que por conta disso, eles chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pastos para os seus rebanhos. Acharam pastos fartos e bom, e a terra era espaçosa, tranquila, pacífica, onde habitaram os descendentes de Cã. Lembra quem era Cã? Cã, Sem, Jafé, filhos de quem? Noé. E aí você vai vendo as descendências se entrelaçando, né? Capítulo 5, nós vamos ver os descendentes de Rúben. E Rúben era o primogênito de Jacó, primogênito de Israel. Só que aconteceu um fato lá em Gênesis 35, aonde ele profana o leito do seu pai ao deitar-se com uma das concubinas do seu pai. E por conta disso, ele perdeu o direito da primogenitura. E aí o direito da primogenitura dele é passado para quem? Para José. Tanto é que a bênção de José é estabelecida sobre os seus 2 filhos. Você vai ver isso relatado lá em Gênesis 35, Gênesis 49, nós já passamos por lá, né? Depois nós vamos ver os descendentes de Gade, que habitavam defronte da terra de Bazã, né? Todos estes foram escritos
já na genealogia dos dias de Jotã, que foi rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Fala também da história das tribos transjordânicas. Qual que eram essas tribos? Aquelas tribos que ficaram com uma herança ali naquela parte anterior do Jordão, né? Nós vamos ver que eram os filhos de Ruben, dos gaditas, da meia tribo de Manassés. E eles, os gaditas, né, eram homens valentes, traziam escudos, espadas. Eles eram guerreiros extraordinários e homens de palavra, porque cumpriram a promessa que fizeram a Moisés de atravessar o Jordão e conquistar a terra dos seus irmãos, e só depois disso retornariam para suas terras, né? E aí nós vamos ver capítulo 6, os descendentes de Levi. E aí nós vamos ver quem? Dos descendentes de Levi, Arão, né? Que era ali o irmão de Moisés, o nosso primeiro grande sacerdote, né? Depois disso, nós vamos ver o seu filho assumir o sumo sacerdócio de Arão, que era quem? Eliezer. Tá aqui quem gerou, né? Eliezer vai gerar Finéias, né? E aí nós vamos ver também se passando a genealogia até chegar a Eucana, isso mesmo, marido de Ana, né? Eucana, nós vamos ver que ele teve, né, entre os seus filhos, ele teve Samuel, e Samuel traçou uma nova trajetória de não só, né, ser um grande profeta, mas um grande homem de Deus na história de Israel. Depois nós vamos ver os cantores levitas, que foram quem? Na época de Davi, Davi os constituiu para dirigir o canto aonde? Na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, né? Então eles ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão vai edificar o quê? A casa do Senhor em Jerusalém, e aí eles vão exercer este ministério, exercer isso segundo a ordem prescrita por Salomão. Tudo isso está aqui, né? Em 1 Crônicas, capítulo 6. E nós vamos ver os descendentes de Arão, né? E logo em seguida, Eliezer também vai falar também sobre as cidades refúgio estabelecidas, né? Em Hebrom, em Líbna e os seus arredores, conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos o nosso coração diante de Ti, colocamos as nossas famílias, nossas descendências. Queremos aprender como cada um desses descendentes que passaram. Em especial, queremos aprender com Jabes, invocar o teu nome sobre a nossa descendência, mudar a nossa história através, sabe, da nossa sujeição ao Senhor. Queremos colocar diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.